Olá, gente, boa noite, tudo bom? Boa noite, Aqui é Eliette Santos. eu sou Juan. Isso. E hoje nós vamos para o 41º dia de uma vida com propósito, tá? Sejam bem-vindos. Então, estamos no 41º dia falando sobre esse livro, do Uma Vida com Propósitos, tá? Para que estou nessa terra? Então, já temos aí 40 dias de desafio, né? Bem-vinda, Cláudia, Ana Cibele, Daniel. Boa noite. Todo mundo, Isabel, todos bem-vindos. Então, hoje o nosso tema é a armadilha da inveja, né? Então, olha só, 41º dia nós já tratamos vários temas. Esses são 2 temas bônus dessa nova versão do livro, tá? Giza, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Então, gente, nessa nova versão desse livro tem mais 2 capítulos que ele incluiu, tá bom? Amor, você pode só pegar meu telefone? Eu deixei meu outro telefone ali. Às vezes, para eu responder para vocês é mais prático no outro telefone. Então, hoje nós vamos falar sobre a inveja, tá bom? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14, 30. Fiquei chocado. Descobri que tudo que se faz é motivado por ambição e inveja. Que loucura! É tudo inútil. É nadar contra a maré. Eclesiastes 4, 4. Tá? Então, você não pode cumprir o propósito de Deus para a sua vida se a inveja a vida de outras pessoas. Então, hoje nós vamos tratar exclusivamente desse tema, sobre a inveja e como a inveja pode estar destruindo sua vida e os planos de Deus, os projetos de Deus para você. Então, gente, olha só, você quer ler, meu amor? Não, pode ler, que eu vou ler. Então, olha só, embora Deus tenha criado cada um de nós com os mesmos 5 propósitos eternos que nós já tratamos nos capítulos anteriores, né? O modo pelo qual cumprimos esses propósitos, tempo, lugar, planejamento e estilo é totalmente distinto, né? Nascemos todos os 5 com os mesmos 5 propósitos. No entanto, cada um tem um estilo diferente, uma forma diferente de ser, né? Bem-vinda, Jurema. Então, Deus cria apenas obras-primas originais. Nós somos únicos. Lembra que nós falamos um capítulo só sobre isso? Então, olha só. Como vimos nos dias 30 e 31, né? Deus moldou distintamente para a sua vida, diferente de todos os outros. Então, cada pessoa ela é única, cada pessoa tem um propósito de vida, um sentido da vida. Deus te criou de formas diferentes, com jeitos diferentes, né? Cada um de nós, cada detalhe. Nós vimos que nenhum coração bate igual ao outro. Lembra que nossas digitais são diferentes? Nós somos diferentes, nossas íris. Não existe um ser humano igual ao outro. Deus não criou cópias. Deus criou seres humanos únicos, projetos únicos, tá? Então, somente você pode ser você mesmo. Apenas você pode viver a vida que Deus designou para você. Também é verdade que você não pode viver uma vida que Deus designou para outra pessoa. Tentar ser o que não foi criado para ser leva à frustração, ao cansaço e ao fracasso. Bem-vinda, Elisiane. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, eu estarei num bate-papo com a Micaele, que foi minha coach individual, né? Para mostrar exatamente isso. Como era a vida dela quando ela vivia sem autoconhecimento, sem entender quem ela era, sem entender os desígnios de Deus para a vida dela, o propósito da vida dela. Quando ela vivia amarrada, presa ao medo, né, aos medos de trocar de trabalho, ela vivia completamente em uma vida de insatisfação. Então, aqui está falando o quê? Tentar ser o que não foi criado para ser leva à frustração, né, ao cansaço e ao fracasso. Então, se hoje você vem se sentindo cansada, esgotada e com sentimento de fracasso, certamente é porque você tem tentado viver um propósito que Deus não foi o propósito de Deus para a sua vida. Então veja como você tem se sentido, como é acordar todos os dias e ir para o seu trabalho, como você tem se sentido com você mesma, quando você olha, quando você acorda no espelho, acorda e olha no espelho, como que você, como é que vai estar, como é que é, né? Amanhã não vou conseguir ver o direto com ela. Pois é, amanhã às 9 da manhã. A inveja,
ele tem sido estudado pela ciência, né? E eu vou trazer uma parte aqui de como que a ciência vê essa parte de inveja, esse sentimento, tá? Quando sentimos aquela inveja, nos faz desejar os bens materiais, o status ou alguma qualidade, como beleza, de outrem, a área ativada e existe uma área que é responsável por essa mesma sensação na parte do cérebro, ou seja, tanto de desejar coisas boas como as coisas ruins, né? Quando vemos alguém com algo que queremos isso, é algo bom, né? Nós queremos isso que ele tem de bom. Mas também quando essa pessoa que tem sucesso tem algo ruim, também informa o cérebro em essa região, e é a mesma coisa, e essa parte os cientistas estudaram e eles falaram que existe inclusive uma deformidade para as pessoas invejosas. Olha o grau de profundidade que tem isso. Então, Exatamente. quando o invejoso percebe que outra pessoa tem um insucesso, fracassa no trabalho, briga com a mulher ou bate o carro, por exemplo, ele se sente recompensado. Ou seja, a inveja no cérebro você vai sentir como uma recompensa, tá? E aqui não se fala de maneira figurada. A área ativada no cérebro quando ocorre, aí tem a palavra científica, Schadenfreude, tá? É exatamente a mesma processada que processa as sensações de prazer e alegria. Olha só, quando nós nos sentimos bem, também quando sentimos essa inveja, ativamos essas áreas do cérebro. Esse sentimento depende de nossa percepção de quando uma outra pessoa é bem-sucedida. E essa percepção depende dos traços de cada indivíduo do que consideramos invejável. E isso foi feito no departamento de neurologia das clínicas de Porto Alegre, tá? E eu vou ir trazendo esses pedaços científicos, vou continuar. Isso. Com a Então, olha parte só, do- como seres humanos, é natural que a gente se interesse pela vida dos outros, por saber mesmo, né, pela aparência, pela forma dos outros falar, de viver, e observamos o que veste, o que faz e o que possui. Isso só se torna um problema quando nos ressentimos como Deus fez os outros e rejeitamos como ele nos fez e começamos a invejar o que os outros têm. A inveja é uma armadilha. Então, assim, bem-vinda, Dijane, Valberto. Então, não tem nenhum problema você olhar, né, as conquistas dos outros, perceber o que acontece com o outro. O que acontece é quando você se ressente, quando você fica ressentido pelo aquilo que você supostamente pensa que não tem. Como você se ressente pela forma do outro de ser. Bem-vinda, Líria. Então, quando você se ressente pela forma do outro de ser, você se ressente das coisas que os outros têm, você se ressente pelos talentos dos outros, e aí você começa a olhar o que falta em você e começa a achar que o outro é melhor que você. Então, você começa a pensar que Deus errou com você. Uma coisa que acontece muito, que eu percebo muito, são os ressentimentos com os carinhos e os afetos, o relacionamento, às vezes, entre os pais com os filhos, né? Então, o filho tá sempre achando que meu pai gosta mais do outro, meu pai... Então, começa ali um problema entre irmãos por ressentir do amor que o outro recebe. Então, ele não consegue perceber o que ele está recebendo, ele não consegue perceber o que ele tem de bom, e ele começa a ressentir do seu próprio
irmão. Ele começa a se ressentir, às vezes, de uma pessoa que canta bonito na igreja. Ele começa a se ressentir porque uma determinada pessoa tem um biotipo. Então, aí começa a se gerar ressentimentos e sentimentos tóxicos, que apenas afasta você de Deus. E fazendo um parêntese aqui, trazendo a ciência, vocês acreditam que até os bebês são invejosos? E eu vou ler aqui o estudo de uma austríaca, uma cientista austríaca que comprovou isso na sua pesquisa. Disse, nem mesmo aquele bebecinho fofo, sendo amamentado pela mãe, está livre de sentir inveja. Conforme o conceito da psicoanalista austríaca Marlene Klein, a inveja se manifesta no contato com a mãe durante a amamentação. Ela chamou esse sentimento de inveja do seio. Conforme a teoria, o bebê não suportaria a ideia de que não é ele que produz seu próprio alimento, percebendo uma condição de dependência em relação à mãe. Tudo isso é inconsciente, tá, gente? No momento em que o bebê passa a perceber que o leite que necessita é fruto do seio da mãe, que tem esse poder de criar esse alimento, o sentimento de inveja é acionado com toda a sua força primitiva, porque você fala que esse sentimento de inveja é uma forma primitiva que nós humanos temos ainda, né? E a reação inicial é rejeitar ou destruir essa percepção frustrante, afirma César Brito, psicanalista e professor da Faculdade de Medicina. Estou, Cláudia, só porque minha cadeira está longe e eu não estou conseguindo encostar minhas costas, aí eu estou um pouco incomodada, mas ó, me arrumei já aqui. Então, gente, hoje o Juan está trazendo a parte científica, que é a parte que ele gosta de trabalhar e de trazer. E aí a inveja pode ser o fator mais comum para que as pessoas percam o plano especial de Deus para a vida delas, tá? A inveja é um pecado global. E aí vem aqueles sentimentos, né? Por que aquela pessoa pode viver naquela casa e eu não? Por que ele conseguiu aquele emprego e eu não? Por que ele conseguiu aquela promoção e eu não? Né? Por que eu não posso ser tão atraente? Por que eu não posso ser tão rico, tão inteligente, tão famoso? Né? A inveja tira o seu foco daquilo que Deus quer fazer em sua vida e coloca em tudo que você não tem. Na verdade, você tem tantos atributos, tantos talentos. Lembra que nós vimos um capítulo que cada ser humano tem em média de 500 a 700 talentos? No entanto, uma pessoa que ela não tem gratidão, e é por isso que eu trabalho tanto o exercício da gratidão, porque o exercício da gratidão é eu começar a perceber o que eu tenho e não aquilo que me falta. O invejoso, ele não consegue perceber o que ele tem. E a inveja, a gente vai trazendo uma sequência de sentimentos tóxicos tão grande, tão destrutivo, que você pode ter um diamante nas mãos, que ainda assim você vai estar com toda a riqueza do mundo nas suas mãos, mas você vai estar olhando para o do lado, sem perceber o que você tem. Então é isso que acontece com o invejoso. Eu queria ter o cabelo daquele jeito, eu queria ter aquele olho, eu queria ter aquela casa, eu queria ter aquele casamento, eu queria ter aquele corpo. Então começa a gerar um vício emocional da insatisfação e da inveja. Ao invés de você se incentivar, né, uma exposição, uma pessoa vê uma outra magra, saudável, mas não quer pagar o mesmo preço que aquela outra pessoa está pagando. É algo que eu quero trazer muito para vocês. Então, se você às vezes observa alguém que tem alguns dons, alguns talentos, que tem um determinado corpo, que tem uma determinada saúde, um determinado conhecimento, existe um preço a ser pago. E você também pode adquirir, tá? Você tem capacidade para conseguir qualquer coisa que você queira na sua vida. Mas olha, nós estamos aqui 41 dias. Quantas pessoas que realmente iniciaram, fizeram um compromisso e estão fazendo? Obrigada, viu, Valberto, Robério, pela participação de vocês, é muito importante. Então veja, nós estamos aqui amanhã faz 42 dias, encerra esse desafio que nós fizemos. Quantas pessoas de fato estão pagando o preço para viver a transformação na vida delas?
E não vamos falar que é falta de tempo, que é falta de dinheiro, porque é gratuito, né? A pessoa pode pegar o papel, caneta e trazer ali os seus insights, fazer as suas reflexões. Então, muitas vezes a pessoa quer apenas ver aquilo que acontece no palco da vida dos outros. Mas e os bastidores? Você olha, pode observar, eu me lembro que nos cursos as pessoas falavam assim pra mim e pro meu marido: nossa, o casamento de vocês é maravilhoso. O casamento de vocês é algo que todo mundo gostaria de ter, essa cumplicidade, esse carinho, esse amor, né? Um cuidando do outro o tempo todo. Mas ninguém sabe os desafios que passamos e o quanto nós nos respeitamos, o quanto nós nos adaptamos à decisão de fazer com que isso dê certo. Ao ponto de a gente falar assim, olha, a gente se ama, mas o que a gente precisa? É transformar nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Vamos entrar numa imersão juntos para nos salvar. Entende? Será que você está pronta para isso dar 1 ano, 2 anos, para recuperar o seu relacionamento, o seu casamento, a sua vida? É muito fácil você apreciar a vida do outro. Mas você está pronto para cuidar do seu gramado? Você está pronto para cuidar da sua vida? Você está pronto para pegar e ler um livro, 2, 10, 100? Você está pronto para ter humildade, desenvolver o caráter de Deus na sua vida? Você está pronto para abrir mão dos seus finais de semana? E eu digo algo para vocês, é interessante, porque eu só não estive aqui no dia que eu tive um problema de morte da família. É comprometimento, é compromisso com você, é compromisso comigo. Porque se eu disse que eu ia fazer algo, eu tenho que fazer. Porque senão, eu até coloquei isso ontem no meu history, à medida que você vai falando, essa semana eu vou começar a dieta, essa semana eu vou emagrecer, não, essa semana eu vou fazer exercício. E você não faz, o que acontece? Você perde a credibilidade, você mesmo começa a duvidar de você. Eu nunca faço. E as pessoas começam a rir, você se torna piada para as pessoas. Isso vai baixando a sua autoestima. E você começa a falar assim, eu não tenho jeito mesmo. Eu não dou conta, eu não faço, eu adio, eu procrastino. E aí você começa a olhar os teus defeitos, as tuas fragilidades, e você começa a cada vez mais a colocar você para baixo. E aí você começa a dizer, nossa, mas a outra tem resultado. Nossa, mas a outra faz. Nossa, mas a outra, olha lá, ela emagreceu, olha o casamento dela, olha só o dinheiro que ela tá ganhando. Mas será que você tá pronta para pagar o preço de fazer o que precisa ser feito? Primeiro, parar de reparar na vida dos outros já vai ser meio caminho andado para tua vida. Porque quando você tá cuidando da vida dos outros, você não tá cuidando da sua. Quando você está prestando atenção no casamento dos outros, você não está cuidando do seu marido. Quando você está cuidando do que o seu colega de trabalho está fazendo, você não está fazendo o seu trabalho. Se você anda perambulando pelo corredor de fofoca, você não está fazendo o que você precisa fazer. Então foque em você. Foque nos teus talentos, nas suas capacidades e deixe de invejar a vida dos outros. Deus fez você perfeita. Deus fez você com os teus talentos e com as tuas capacidades. Você pode realizar absolutamente tudo que você quiser na sua vida, se você parar de mimimi. Se você parar de ficar contando história de fracassos para você. Tem pessoas que me contam história de fracasso há 5 anos. E é a mesma história. E como diria lá no meu interior de Goiás, é a mesma ladainha. E olha, segunda-feira, Iguete. Segunda-feira você vai ver. Não, dessa vez eu terminei com esse relacionamento tóxico, esse homem vagabundo que não presta pra nada, e eu agora vou criar vergonha na cara. 2 dias depois ela tá pensando bem, sabe? Eu tava nervosa, não é bem assim. Amiga, assim você não vai pra frente. Não seria que tem que deixar o relacionamento, senão assumir a responsabilidade. Assume a responsabilidade pela tua vida. Sobre a vida. E tem algo aqui que eu gostaria de ler, que fala assim, em esse artigo científico que eu trouxe aqui, se chama assim, inveje mais trabalhe. Aquela história de pontuação, metas de venda, equipes contra equipe para chegar a um melhor resultado, como algumas empresas estimulam pode ser saudável. Olha só. Olha o que fazem as empresas. As empresas colocam uma das equipes, coloca metas, quem atinge aí, então todo mundo começa a
que já tem esse sentimento primitivo, né? Se fulana faz, eu tenho que fazer também, eu vou atingir. A inveja pode ser encarada como uma forma de aumentar a disputa entre os trabalhadores e melhorar a produtividade. Essa relação pode ser positiva para o crescimento das empresas e dos próprios funcionários, mas em estágios avançados gera prejuízo para as equipes, porque todo mundo não vai ter um time, que seria uma parte unida, todo mundo cooperando com o outro. Ele vai causar prejuízo. Ele pode dar uma alavancada, mas gera prejuízo mais aprofundado. A inveja está presente no mundo corporativo. As pessoas acabam fazendo tudo para permanecer em seus cargos e subirem na hierarquia, afirma a psicóloga Glaura, autora de uma tese. Ela fez uma tese de doutorado, um estudo sobre a inveja no ambiente organizacional. O verdadeiro impulso motivacional dos empregados não está nos fatores externos, como o dinheiro e relacionamentos interpessoais, mas em aspectos internos, dependendo do sentido de cada indivíduo atribuir ao trabalho. Então, quando a Eliette falou assim, não olhe para a vida dos outros e faça o que tem que ser feito, ou seja, que trabalhe. Se você tem alguém que está modelando e diz, não, eu quero ser como essa pessoa e eu vou trabalhar também como essa pessoa para obter isso. Essa mudança de percepção revolucionou o gerenciamento corporativo. Olha o que estudou essa cientista. Ela descobriu nas organizações que esse sentimento de trabalho, ou seja, de focar no trabalho e não em essa competência e em essa inveja de um contra o outro, essa rivalidade revolucionou o gerenciamento corporativo. Se a motivação parte de cada um, a inveja impulsiona o empregado na disputa dentro da empresa. Ou seja, não vai surgir algo bom se tem inveja. E aí, certamente, tem umas pessoas com as crenças limitantes que eu já vou trazer aqui. Só tem sucesso na empresa quem é puxa-saco do chefe. Só tem sucesso o amiguinho do chefe, aquele que é indicado. Não é verdade? Se você começar a observar, pode até acontecer em alguns casos, mas essas pessoas não se mantêm, elas não permanecem. Na verdade, quem se mantém e cresce profissionalmente, primeiro quem está conectado à sua essência, porque de nada adianta fazer um trabalho que se odeia, que se arrasta todos os dias. Eu estive no supermercado no sábado pela manhã, no sábado pela manhã ou na sexta pela manhã? Ontem de manhã. Sim, ontem. E a pessoa estava muito satisfeita, muito feliz, porque graças a Deus era final de semana e ela não precisava ir trabalhar. Como será que é viver desse jeito? Será que essa pessoa desenvolve um bom trabalho ou ela é na média? Ela faz mal e mal o que precisa ser feito. Essa pessoa se arrasta e aí depois quando um colega de trabalho que tem uma certa gratidão por esse trabalho cresce, aí vai dizer que ele puxou saco. Entende? Então, se conecte com a sua essência. E você se desvia do seu propósito e perde a alegria ao mesmo tempo, quando você está invejando, prestando atenção na vida do outro. A pior parte da inveja é que ela é um insulto a Deus. Porque você está dizendo que Deus errou ao te criar. Que você... Aí é por isso que eu falo para vocês do filme Todo-Poderoso. Porque o cara do filme Todo-Poderoso, do Jim Carrey, ele falava exatamente isso. Ele tinha raiva, indignação por ele ser uma pessoa que levava as informações de uma forma engraçada. Ele queria ser o âncora do jornal. Então ele questionava Deus. Ele era o tempo todo jogando a culpa da vida dele, dos problemas dele, nas mãos de Deus. Como se Deus fosse o culpado por todos os problemas dele, pelo fato de ele não se aceitar, pelo fato de ele não perceber o amor da esposa dele, ele não ser grato pelo lugar onde ele vivia. Então é por isso que muitas vezes eu cito esse filme para vocês. Porque é uma pessoa que não aceita quem ela é uma pessoa que não tem responsabilidade pela sua vida e pelos seus resultados e culpa a Deus por tudo de errado que ela vive. Até que ela assume o poder de Deus, né? E aí ela percebe que o negócio não é tão simples assim.
Então, veja se você não tem culpado os outros pelos resultados da sua vida, pelas suas próprias escolhas. E aí as pessoas começam, né, sem autorresponsabilidade, a dizer que os problemas da sua vida é dos outros. Na verdade, você só vive aquilo que aceita e aquilo que você tolera. Se você vive um relacionamento abusivo, é porque você aceita. Se você tem alguém perto de você que te desrespeita, porque você aceita. Tá? Se os seus filhos não têm limite, é porque você não coloca. Então, não tem por que você invejar a vida dos outros. Construa a sua vida com os teus talentos, construa a sua vida pelo que você é. E esteja pronto para também pagar o preço. E esse preço eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando preço de você fazer oração, de você se conectar com seu Deus, de você mudar a sua alimentação, de você mudar a sua autoestima, porque aqui mesmo no meu Instagram tem muitas dicas para isso, tem muitos exercícios. Então, quando eu digo para você pagar o preço, às vezes é você parar de consumir algo, é você começar a fazer um exercício físico, é você mudar a sua comunicação, seu pensamento e seu sentimento. Não custa nada, amiga. Você começar a acordar de manhã e profetizar na sua vida, começar a falar coisas boas, começar a ter uma postura diferente na sua vida. Até a forma como você senta faz total diferença. E ele te trouxe aqui de colocar limites nos filhos. E eu tenho certeza de que alguém aqui tem filhos, né? E uma parte, né, que é interpretada de não dar limite, isso é interpretado pela criança como abandono. Ou seja, mas como? Uau, você está falando que o meu filho que mora comigo está abandonado? Se você dá limite, ele se sente abandonado. Se você não dá. Se não dá o limite, ou seja, ele vai fazer coisas, né, para chamar a atenção. Então ele não vai bem na escola, não quero dizer que sempre, né, mas ele faz alguma coisa para chamar a atenção, isso. Briga, faz alguma coisa para ele ser colocado como autoridade, que são os pais, de colocar limite. Exatamente. Então quando você está insatisfeito, invejando a vida dos outros, olha só, é como se você estivesse dizendo: Deus, você cometeu um grande erro comigo. Você poderia ter me feito melhor. Você poderia ter me criado como aquela pessoa, mas você não fez, né? Gente, é o clássico do filme O Todo-Poderoso isso. Por que você fez isso comigo? Essa frase eu já falei muito, hein? Se eu fosse Deus, eu teria me criado mais parecido com aquela pessoa. Eu queria aquela vida. Eu queria aqueles pais pra mim, eu queria aquela casa, eu queria aquele carro, eu queria aquele casamento, eu queria aquele corpo. E aí você começa a perceber o que te falta e não todas as coisas boas que Deus fez pra você. E mais, você nem percebe as escolhas equivocadas que você faz dia após dia. Você lembra que você tem um livre-arbítrio. Na verdade, a inveja é uma forma de rebelião espiritual, baseada na ignorância e na arrogância. Ele presume que o meu plano para a minha vida é melhor do que do que a de Deus. Será? A Bíblia chama nossa atenção para o quão insolente é essa atitude. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Romanos 9, 20. E agora eu vou falar para vocês rápido sobre os 4 efeitos prejudiciais da inveja. Tá? Eu diria 1000, mas aqui no livro só tem 4. A inveja rejeita a sua singularidade. Você é única. Você é única. Você não existe cópia. E aí você tá querendo ser cópia barata. Você tá querendo ser bijuteria lá da 25 de março, amiga. Para com isso. Você é uma joia. Você é um brilhante. Você é única. Para. Você está rejeitando a sua singularidade. Assim como nenhum floco de neve é igual ao outro, também não há 2 seres humanos iguais, nem gêmeos idênticos são completamente iguais. Você possui uma impressão digital única, a sua córnea, o seu tom de voz, sua pegada, a batida do seu coração são únicos. Nunca houve, nem haverá alguém igual a você. E a Bíblia diz que somos uma obra-prima de Deus, Efésios 2, 10. Então você é uma obra-prima e você fica aí querendo ser cópia barata, se comparando aos outros, tá? Quando invejamos os outros, porém, não conseguimos ver
o incrível valor da nossa própria singularidade. Quando você está olhando para o outro, você não consegue perceber o quão extraordinária você é. A inveja bloqueia a visão que nós temos de nós mesmos. Um dia, quando você estiver diante de Deus, Ele não irá dizer: por que você não foi mais parecida com seus pais, seu vizinho ou por alguma celebridade? Deus não vai te cobrar porque você não foi parecido com A, B, C ou D. Deus vai querer saber o que você fez dos dons e dos talentos que Ele te deu. É mais provável que Deus diga: por que você não foi mais como eu pretendia que você fosse? 2. A inveja divide a sua atenção. Você não pode concentrar-se totalmente em ser o que Deus quer que seja e invejar outras pessoas ao mesmo tempo. Jesus disse: todo aquele que permite que sua atenção se desvie da obra que planejei para ele não está apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. 3. Quer ler alguma coisa? Não. 3. A inveja faz com que você perca tempo e energia. Isso aqui é grave, gravíssimo. Salomão observou que a inveja é o motivo pelo qual a maioria das pessoas trabalha em excesso. Olha, Salomão lá, né? Antes da vinda de Jesus já percebia isso. Também descobri por que as pessoas trabalham tão duro para conseguir as coisas. É porque invejam as coisas de seu vizinho. Mas é inútil. É como correr atrás do vento. Eclesiastes 4:4. O resultado é que estão sempre trabalhando sem nunca se satisfazer com a riqueza que possuem. Para que trabalham tão duro, negando-se qualquer prazer? Isso também é inútil, é uma vida muito infeliz. Eclesiastes 4:8. Tem pessoas que acham que para ser valoroso, para ser importante, para ser bom, tem que trocar de carro todo ano. Tem gente que acha que tem que ter uma casa melhor do que a da amiga. Ela olha para a amiga para ver onde ela compra as roupas, o sapato. Dizem que mulher se arruma para outra mulher. Olha que absurdo isso. A mulher se arrumar para se comparar a outra, para chamar a atenção da outra, para ser invejada pela outra. Gente, isso é inaceitável. Isso é escravidão. Isso é... Olha, tem muita gente que compra o que não precisa para agradar quem nem faz diferença na vida dela. Tem pessoas com foco, quando chega assim alguma data comemorativa, algum casamento, alguma coisa, as mulheres enlouquecem para emagrecer, as mulheres enlouquecem por comprar uma roupa caríssima. Um dia meu marido me fez uma observação, nós íamos viajar, eu queria roupas novas. E ele falou assim: pra quê? Pra que roupa nova? Lá ninguém te conhece, nunca te viu. Entende que às vezes você tá gastando o que você não tem, parcelando, passando cartão, fazendo umas loucuras, apenas para mostrar para os outros, para provar para os outros. E enquanto isso te gera uma ansiedade, um estresse, um esgotamento tão grande, uma falta de energia, porque você tem que trabalhar cada vez mais para pagar dívidas infinitas. Não pode ter uma brusinha parcelada em 10, 12 vezes. É uma brusinha, eu e minha filha brincamos assim. Então veja o que você tem feito da sua vida. E às vezes tem muita gente escravo do cartão, escravo do trabalho que não gosta, que não suporta, porque está preso na inveja, está preso em querer provar ser melhor do que os outros. Então veja se isso não é um problema na sua vida, tá? Comprar um celular caríssimo que nem usa. Oi, Brenda, bem-vinda. O único investimento que eu ainda faço são em celulares bons porque eu trabalho pelo telefone. Será que você precisa de toda essa tecnologia mesmo? Ou será que você tem um celular só para mostrar para os outros a marca dele? Pensa bem. Então a inveja é inimiga da satisfação. A inveja diz: sempre preciso ter mais dinheiro, mais posses, mais poder, mais prestígio, prazer e popularidade. Muitas pessoas trabalham até a exaustão, tentando igualar-se ou superar aqueles que sentem inveja. E a Bíblia diz que essa atitude é tolice. Não se esgote tentando ficar rico. Seja sábio o suficiente para controlar-se. Provérbios 23:4. E aqui está falando daquelas pessoas que não conseguem parar para descansar, que não conseguem tirar um dia de folga sem se sentir culpado por não estar fazendo alguma coisa. Tem pessoas que têm até o dinheiro, mas vivem como pobre porque são miseráveis na alma, são miseráveis na mentalidade. Então, a riqueza muitas vezes está em sentir paz, em pegar, simplesmente deitar na cama e conseguir dormir em paz.
Sabe, a prosperidade é ter um casamento feliz, é ter um bom tempo com os teus filhos. A felicidade, a prosperidade. O que é felicidade? O que é prosperidade para você? Já parou para pensar? Que muitas vezes você pensa que prosperidade é às vezes se entupir de dinheiro. É ter cada vez mais. Dinheiro, ele é consequência daquilo que você faz, que você ama. O dinheiro, ele vem como uma consequência quando você faz o que você ama, você transforma e você impacta vidas. Quanto maior for o número de pessoas que você puder alcançar, mais retorno você vai ter. De amor, de carinho, de afeto, de reconhecimento. Quanto mais pessoas você puder tocar com aquilo que você sabe, com aquilo que você pode contribuir. É o dar e receber. É o dar e o receber. É em equilíbrio. Sabe, eu fiquei muito grata a Deus. Eu não vou falar aqui na live, mas essa semana eu consegui ter resultados extraordinários por um gesto. Um gesto que eu fiz tão simples, sabe? Por amor. Eu nunca fiz pensando em receber alguma coisa de Deus. E Deus me mandou 2 presentes maravilhosos essa semana. E eu cheguei no final de semana e falei assim, amor, olha só o carinho, olha só o cuidado de Deus comigo. E eu faço o que eu amo, gente. Eu sento aqui com muito prazer para fazer o que eu amo. E eu já trabalhei, já fui escravo do dinheiro. Eu já trabalhei fazendo o que eu não gostava. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Eu já falei isso para vocês. O meu valor estava no que eu tinha e não em quem eu sou. Hoje não, hoje eu sei quem eu sou e eu sei onde está o meu valor. E se tem uma coisa hoje, gente, eu não olho para o Instagram dos outros, eu não olho para a vida dos outros. Eu tenho um prazer imenso. Hoje, inclusive, de manhã peguei meu sábado, tirei folga, né? Minha coach desmarcou comigo, que eu tenho um atendimento nos sábados pela manhã. Ela desmarcou, eu falei assim, amor, vamos passear, vamos ver plantinha, né? E eu fui fazer isso, eu fui passear num lugar onde vende plantas, que me recarrega as energias. Será, quanto tempo faz que você não se permite fazer algo que te dê prazer? Presa nas preocupações, nos medos, sem confiar em Deus, sem ter fé em Deus? Será que você, quando vai sair, você se veste para competir com as outras mulheres, pensando no que as outras pessoas vão pensar, com medo da opinião dos outros? Vou ler um trecho aqui. A inveja é uma via de mão dupla. Provoca o desejo alheio, convidar o outro ao pecado. É encarado como uma espécie de antídoto contra os próprios maus pensamentos. Existem pessoas que querem se livrar da sua inveja, fazendo com que alguém as inveje. Olha só. Por outro lado, há quem se sinta desconfortável em progredir ou adquirir bens com medo de se tornar vítima da inveja. Olha só. Verdade. Olha só. Ou seja, eu não posso ter um carro novo porque eu vou ser foco de pessoas que me invejem meu carro. Isso é absurdo, né? E isso estou falando como coaching aqui, isso são crenças limitantes que são criadas, né, em nossa vida desde a infância. Isso. Ou seja, eu não mereço isso, porque senão eu vou ser invejado. E eu estou falando isso porque eu também tinha isso, tá? Eu não posso ter um carro melhor porque vai ser arriscado, porque preocupações e são essas vozes internas que te limitam a progredir, que te limitam a ser quem você nasceu para ser. E aí vem aqueles amigos da onça, tá rico, hein? O que você tá fazendo? Aí te dá aquela coisa assim por dentro. Você fica assim, meu Deus. Isso te faz então, mal. olha só. Pense sobre isso. A inveja leva a outros pecados. A inveja é um dos assim chamados 7 pecados capitais. E a Bíblia diz, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de todas as espécies e males. Tiago 3,16. Sempre que a inveja aparece, ela gera desarmonia, competição, conflito e confusão. Todas as vezes que um relacionamento parece fora de ordem, você deve verificar se a possível causa não é inveja ou ambição egoísta. Tiago 3,16. Também diz que a inveja é a fonte de toda espécie de males. A inveja pode fazer uma pessoa mentir? Sim. Pode levar uma pessoa a roubar? Sim.
Assassinar, é claro. A Bíblia está cheia de exemplos de crimes motivados pela inveja. Caim matou seu irmão Abel porque tinha inveja dele. Os irmãos de José o venderam escravo por inveja do amor de seu pai. Gente, é linda a história de José. É inveja do carinho, é inveja do afeto, é inveja da atenção, por se sentir inferior, tinha inveja daquela atenção, daquele carinho. O que eles fizeram? Venderam José. Saul tentou matar Davi diversas vezes por inveja. Então a Bíblia afirma claramente que os líderes religiosos condenaram Jesus à morte porque o invejavam profundamente. Cuidado com esse sentimento, cuidado com essa emoção, ela pode destruir a sua vida. Se a inveja estiver no centro da sua vida, nada mais vai funcionar bem. Isso vai me motivar. Existem coisas diferentes. Eu admiro Tony Robbins, eu admiro Paulo Vieira, eu admiro Wendel Carvalho, eu tenho as pessoas que eu admiro e que eu modelo, que eu leio os livros, que eu os estudo para eu entender o sucesso deles. Então, uma coisa é você admirar e não invejar. É você falar assim, caramba, se essa pessoa conseguiu, eu olho a história de Tony Robbins, que é uma história lindíssima de superação, e eu olho e sabe o que eu penso? Se Tony Robbins conseguiu, é o maior hoje do mundo, pra mim, tá? Na minha percepção, eu também consigo. Ele não é melhor que eu, muito pelo contrário, somos dois seres humanos com histórias, lindas histórias de superação. Então, se ele consegue, eu também posso. Então, se você começar a se incentivar dessa forma, se um pode, outro também pode. Então você, Passos para erradicar a inveja. Pare de se comparar com os outros. E eu quero lembrar que amanhã às 20 horas nós temos o último capítulo dessa série, Uma Vida com Propósito. Este é o ponto de partida. Comparar-se é a raiz de toda a inveja. Infelizmente, desde o momento em que cada um de nós começa a caminhar, também começamos a nos comparar. Lembra-se de todas as vezes que reclamou que o seu irmão ou irmã ganhou mais sorvete do que você? Nós crescendo comparando tudo. Aparência, notas na escola, habilidade esportiva e outros talentos. Quando adultos, nós comparamos roupas, carros ou a falta de um, casas, salários e milhares de outras coisas. Mas Deus diz que muita comparação é tolice. E a Bíblia diz, quando eles se medem, se comparam consigo mesmos, mostra como são tolos. 2 Coríntios 10, 12. A minha filha Camila está a ver comigo e manda dizer que está a gostar muito dessa live. Que lindo! Parabéns! Beijo pra ela. Muito beijo pra tua filha, viu? Fico feliz, muito feliz. Por que é tolice nos compararmos com os outros? Porque você é incomparável. Você não tem que se comparar. Como é que eu vou pegar uma peça única e exclusiva e vou comparar? Não tem. Eu só posso comparar que... nem sei, gente. Eu só posso comparar duas coisas iguais. Aqui são duas canetinhas. Eu só posso comparar coisas iguais. Quando é igual, eu posso comparar. Mas eu não posso comparar uma coisa única. Você é única, exclusiva. Não tem que ser comparada com ninguém. Você é princesa, criada por Deus, única. Então não tem como se comparar, tá bom? A comparação leva a duas reações negativas, orgulho ou inveja. Você sempre encontrará alguém que considera pior do que você e ficará orgulhoso. Ai, como eu sou boa. Ai, meu Deus, como eu sou boa. E aí se enche de orgulho. Ou, por outro lado, você sempre encontrará pessoas que parecem estar melhor que você e vai ficar com inveja e desanimada. Meu Deus, como ela é melhor que eu. Olha a vida dela, olha a barriga chapada dela. Olha só o dinheiro que ela tem. Então, você sempre terá esses dois extremos. Então pare de se comparar, porque você é única, tá bom? Não tem comparação. O que importa não é quem está melhor, mas sim se você está fazendo o que Deus criou para fazer. Você está aproveitando ao máximo o que recebeu. Deixa eu ver aqui. Eliette, recebi de ti mensagem sobre a comunidade, mas falava em pagamento em cartão, mas quero pagar no boleto. Ah, meu amor, claro, eu posso conversar com você amanhã? Amanhã depois da live da Micaele. Aí eu te chamo lá para conversar com você. Vai ser maravilhoso ter você lá na nossa comunidade, viu? E eu tô assim, à vontade de pegar no pé de vocês, gente. Eu acho tão bom isso.
Deus não julga por talentos que não possui, nem por oportunidades que não teve. Ele avalia a sua fidelidade pela forma com que viveu e pelo que fez com que recebeu, tá? Então Deus não julga por talentos que você não possui. É a mesma coisa, Deus não vai falar assim, Eliette, por que você não estava lá cantando bonita na igreja? Mas é possível que ele fale, por que você não estava pregando a minha palavra, Eliette? Por que você que nasceu com o dom da comunicação, por que você não estava falando? Sabe? A Giza, a Líria, eu sei os talentos delas, porque elas já me contaram. Líria, por que você estava fazendo bolo? Porque você sabe, ela nasceu com esse dom maravilhoso de Deus. A Giza nasceu, gente, ela sabe identificar a cor das bases, eu não sei. Ela tem esse talento natural, essa percepção. Então, assim, ela só vai ter que prestar conta pelos talentos dados por Deus. Então, Ele chamou você para ser o melhor que você pode ser, de acordo com a sua formação, experiências, oportunidades e habilidades. Deus é maravilhoso, meus amores. Então, veja, eu riscando, gente, eu risco tudinho que eu leio. Celebre a bondade de Deus para com os outros. Em vez de se ressentir dos outros, quando Deus abençoa as pessoas que estão perto de nós, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Romanos 12:15. Não é difícil oferecer conforto quando alguém está ferido ou sofreu uma perda, mesmo se essa pessoa for seu rival. Sabe o que é difícil, gente? É muito mais difícil você celebrar o sucesso dos outros, principalmente se você não está se saindo bem nessa área. É desafiador, né? Você tá ali trabalhando, você tá ali naquele foco e de repente você vê o seu amigo crescendo, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Por que ele tá tendo sucesso e eu não? E aí começa a rolar inveja. Então, aprenda a celebrar o sucesso do outro, a alegria do outro, tá? Então, como você lida com a promoção dos colegas de trabalho? Se você é solteira, como que você lida com o casamento de chás de bebês dos seus amigos? Né? Qual é a primeira reação no seu interior ao saber que algum conhecido seu teve uma grande sorte? Em especial também, às vezes, naquela área, né? Às vezes é Deus dizendo, olha, se ela pode, você também pode. Se ela pode realizar os sonhos dela, eu também posso te capacitar. Acredita em mim, tenha fé, eu sou contigo. Às vezes é só Deus te mandando um sinal para você ter fé, para você acreditar. Muitas vezes esse sentido de fé é o combustível que precisa em esse mesmo momento para empreender alguma coisa. Então, isso também se sente, né? Mas tem que ser algo positivo. É você transformar o que senta de inveja, que você quer chegar a esse ponto, como combustível para sair dessa zona de conforto e fazer o que tem que ser feito. Elisiane, somos duas, viu? Eu também amo aproveitar o que Deus me confiou. Eu amo gente, eu amo a vida. Pensa num ser humano que gosta de viver, sou eu. E hoje eu fui lá ver minhas plantinhas, ver minhas florzinhas. E eu ainda brinquei com meu marido. Falei assim, olha, vamos focar porque eu quero uma casa para eu encher ela de planta. E, gente, eu trouxe mais plantas. Depois amanhã eu vou filmar para vocês as minhas novas filhas. E o Juan hoje cuidou do jardim, assim. E a gente mora num apartamento pequenininho, tem uma varanda ali, mas não dá para vocês verem aqui. Mas eu tenho rosas, eu tenho tanta coisa. E aí hoje eu falei para ele, assim, amor, vamos focar. Vamos falar com Deus aí, porque eu quero um quintal para eu encher de planta, para encher de, né? Maria, sua linda, seja bem-vinda. Boa noite, Maria. Então, se os outros ganharem uma fatia muito grande, talvez eu possa não ganhar muito. Mas a graça de Deus não tem limites. Pare de achar, sabe? Isso é uma mente de escassez quando você pensa que só existe, não existe para todo mundo. E Deus, ele é abundante. Deus fez riqueza para todos nós. Deus fez prosperidade para todos nós. Deus nos criou justamente com talentos diferentes. Por isso, para que um complemente o outro, sabe? Então, há abundância no mundo para todo mundo. Não se preocupe pensando que o bolo vai acabar, porque tem bolo para todo mundo. Deus tem sonhos para a sua vida e os sonhos de Deus para a sua vida é muito maiores do que os seus. Acredite nisso. Bem-vinda, minha amiga Antônia. Então, os sonhos de Deus não têm limite. Olha só. Infinitas, ilimitadas, insondáveis, incalculáveis e inesgotáveis riquezas de Cristo. Efésios 3,
8. Amiga, se você tá aí achando que Cristo quer que você seja pobre, miserável, você ir pro céu, você tá muito enganada, viu? Não é isso não. Isso não é os planos, isso não é os projetos de Deus. Deus não tá querendo que você viva na escassez. Isso aí é uma mentalidade equivocada. Mas não se preocupe não, que nós vamos fazer uma live aí só sobre prosperidade, começando por clareza, né? E aí nós vamos falar disso. Ai, gente, tô falando mais que eu... Seja agradecido por quem você é e por qualquer coisa que você tenha feito. Você já tem tudo o que precisam, tem mais acesso a Deus do que podem imaginar. 1 Coríntios 4:7. Quando perceber que está começando a sentir inveja dos outros, em vez de desejar o trabalho, o talento, o namorado ou a namorada, os filhos, ou seja o que for dessa pessoa, lembre-se que Deus nos concedeu os dons especiais que elas não têm. E além disso, não conheço o lado ruim de ser como elas. Veja, olha só que legal. Quando você começa a pensar no que o outro tem, aí você começa a pensar, mas eu tenho um talento que ela não tem. E sabe, todo mundo tem o seu lado sombra, né? Que a gente fala assim na psicologia. Todo mundo tem seu lado sombra. A Eliette tem os seus lados sombras também. Gente, longe de mim ser perfeita, ser maravilhosa, ser tudo isso. Graças a Deus eu sou muito feliz por ser quem eu sou. Mas eu também tenho o lado negativo de ser eu. Então, quando você vê a grama vizinha... Eu olho a Maria, por exemplo, aí, sarada, e aí eu lembro dela, porque assim, Maria do céu, eu sempre lembro de você, quando eu comi uma gordice. Aí eu penso assim, mas também ela nem comeu esse doce gostoso que eu comi. Brincadeiras à parte, viu? Existe muita a forma saudável de se alimentar. Eu brinco, mas eu cuido muito da minha alimentação. Mas existe o lado positivo da vida dos outros? Existe, mas existe o lado do preço que ela pagou para estar naquele lugar. Será que você está pronta a pagar aquele preço? Tem coisas que eu não estou pronta para abrir mão na minha vida. Então pense nisso. E aí pense, né, cada pessoa tem um talento, ok? A Maria, por exemplo, que consegue fazer roupas maravilhosas, eu não consigo. Sarada, isso mesmo, Maria, tu é sarada, poderosa. Então, ela tem um talento e eu tenho outro. E a gente se complementa. Cada uma que passou aqui pela live, cada pessoa que está aqui tem um talento diferente do da Eliette. E mesmo que a pessoa que passou por aqui tenha o dom da comunicação, ela comunica de uma forma diferente. E tá tudo certo. Então, Salomão, o homem mais rico do seu tempo, disse o seguinte sobre o desejo de adquirir mais e mais. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Como é enganoso pensar que a riqueza traz a verdadeira felicidade. Quanto mais você possui, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Então, para que serve a riqueza? Exceto talvez para vê-la escorregar entre os dedos. Eclesiastes 5:10. Sabe, as pessoas invejosas, né? Estamos falando de pessoas invejosas, elas não se conformam com o que têm. Elas não se conformam com o que têm. Elas estão sempre querendo mais e mais. E por mais que tenha, elas acham que não é bom, não é suficiente. Então ela vive uma vida desesperada para conseguir mais e mais. Maria, por favor, fala pra mim que você sofre porque você não come doce, porque eu gosto de doce. Além de ser fitness, ainda não gosto de doce, gente. Tomara que você gosta de batata. E acumular, o que ele falou aqui foi que dinheiro não é esse acumular dinheiro. Dinheiro é uma consequência, e dinheiro é uma energia que tem que circular. Então, se você tem muito dinheiro, vai vir pessoas para fazer algo com esse dinheiro, ou vai acontecer alguma coisa na pessoa para que esse dinheiro circule. O que você tem que fazer é o equilíbrio e fazer as coisas sem focar no dinheiro, ou seja, fazer para colocar nossos dons, nossos talentos para ajudar as pessoas. E a consequência dessa ajuda seria o dinheiro. Então, tudo isso é algo que é divino, né? E muitas vezes podemos até imaginar, se nós estamos acumulando tanta coisa, muitas vezes acontecem coisas com nós para dar dinheiro ou pagar por algum serviço. Bem-vinda, Denise. Olha, ser feliz é uma decisão. Você é tão feliz quanto você decide ser.
Se você não sabe ser feliz com o que possui, nunca será feliz com mais. A minha filha também disse que tem... Ah, que bom, Cláudia. Então, olha, é melhor estar satisfeito com o que se tem do que estar sempre desejando algo mais. Seja feliz e grato pelo que você tem e trace metas para conquistar coisas novas, ok? Então, o quê? Seja feliz com o que você tem, seja grato, aprenda a amar o que você tem. E mais uma vez, eu vou falar para vocês olhar o filme Todo-Poderoso com esse olhar de insatisfação. Então, quando a vida parecer injusta, confie em Deus. Um dos sinais que a inveja entrou em seu coração é quando começam a pensar: não é justo. Não é justo que eu não tenha o que ele tem. Toda vez que acusarmos Deus de injustiça, estamos, na verdade, duvidando de sua bondade. A inveja é a febre, o sintoma, mas duvidar de Deus é a doença. Então, pense nisso. Sempre que você inveja os outros, está duvidando que Deus saiba o que é melhor para você. Você questionar o amor de Deus, a justiça e até mesmo a sabedoria de Deus, sempre que acuso Deus de ser injusto, estou incessantemente querendo dizer: Deus, eu seria um Deus melhor. Porque se eu fosse Deus, eu seria muito mais justo do que és. Em outras palavras, pare de ficar ressentido porque sou gracioso com os outros. Seja grato pelo que recebeu e siga em frente com a sua vida. Esse conselho evitará que você fique preso na armadilha da inveja e desvie-se do caminho que Deus lhe deu para seguir, tá bom? Não vai dar tempo, tá terminando o nosso prazo, mas aqui ele fala daquela passagem na Bíblia. Maria, não tá travando aqui nos celulares, não. Aqui Deus fala daquela passagem na Bíblia dos talentos, onde o Senhor vai lá e busca as pessoas para trabalhar na vinha. Ele chega de manhã e ele pega uma pessoa às 8 horas da manhã para pagar um valor. Meio-dia ele vai lá e pega outra pessoa para pagar aquele mesmo valor. No final do dia ele pega a pessoa e paga o mesmo valor. E aí as pessoas que trabalharam ficam indignadas, acham um absurdo. E aí ele fala: você está chateado por você está recebendo o que você acordou, você concordou. Por que você está com inveja do outro, né? Então aqui ele está falando disso, dessas pessoas que um trabalhou às 8 às 5 e recebeu o mesmo valor que o outro que trabalhou de meio-dia às 5. E esse está em Mateus 20:12, que é a parábola do... É a parábola do trabalhador da vinha. Então você pode ir lá em Mateus 20:12 e ler, tá? Gosto muito da resposta do proprietário. Amigo, não lhe enganei, eu lhe paguei exatamente o que combinamos. Agora pega o dinheiro e vá. O que lhe importa se quero pagar a eles o mesmo que eu te paguei? Não tenho o direito de fazer o que eu quiser com o meu próprio dinheiro? Só porque sou generoso você fica com inveja? Mateus 20:13. Então, veja se você não está sendo, às vezes, está com inveja do que você mesmo aceitou viver. Ok? Pensa, reflete sobre isso. E o dia 41 diz o seguinte, já postei lá no feed, tá? A armadilha da inveja. Ponto para refletir. Não posso cumprir o propósito de Deus para mim se sinto inveja dos outros. Versículo para decorar. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14:30. Questão para meditar. Em quais áreas da minha vida eu mais me comparo e invejo os outros? Qual será que você tem alguma área da sua vida que você anda invejando e comparando? Para e pensa. Será que tem hoje na sua vida algo que você tem buscado, olhado para fora? Patrícia, seja bem-vinda. Bela, seja bem-vinda. Então, pense e lembre que Deus te fez única e especial. Você não deve se comparar a ninguém, porque a gente só compara coisas iguais. Eu não posso comparar ao que é incomparável. E você é incomparável. Você é filha amada de Deus. Você é uma joia rara. Você é preciosa. E Deus não fez bijuterias baratas. Ele fez uma pessoa única, que é você. Talentos e dons únicos, né, que podem colocar à disposição para ajudar as outras pessoas.
E é isso que Deus quer de nós. Então, gente, lembrando que amanhã nós temos 2 lives, tá? Umas 9 horas. Como foi importante para a Micaele se conhecer, se conectar com a sua essência, fazer isso mesmo. Obrigada, viu, Denise? Isso mesmo. Como foi importante para a Micaele se conectar com a sua essência e fazer o que ela ama. E à medida que ela começou a fazer o que ela ama, ela saiu do desemprego, tá acabando, ela saiu do desemprego para ganhar mais de 7 mil por mês, tá certo? Beijo, que Deus abençoe a sua vida. E amanhã nós temos o último capítulo do livro. Boa noite e fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, bom descanso e até amanhã de manhã. Tchau. Beijo pra filha da Cláudia que tá aí assistindo lá de Portugal. Beijo, beijo, beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus.